Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Meu nome é Alberto Rodrigues e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. O vídeo passado, conforme para vocês que acompanharam, nós falamos sobre o herói. Nós iniciamos falando sobre as 12 etapas do herói, beleza? Cujo livro é A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler. Eu não sei falar direito o nome dele, mas eu acho que é assim. Christopher Vogler. E fizemos a segunda parte do livro, que é falando exclusivamente sobre o herói. E hoje, se eu não me engano, vamos falar sobre o mentor. Então, pegue a sua pipoca com refrigerante, aproveite e vamos para mais um vídeo, beleza, galera? Vamos continuar a leitura. Deixa eu desabilitar a câmera aqui, peraí. Pessoal, eu tô cheio de e-book aqui, legal. Nós paramos no mentor e vamos continuar a nossa leitura sobre o mentor. Gente, pelo que eu tô percebendo aqui, este livro aqui, A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Eu peço desculpas aqui porque eu estou gravando à noite. Eu não sei por que é, mas assim, de manhã tá me. Não é nem de manhã, de tarde tá me dando uma preguiça para gravar os vídeos. Eu estou dormindo muito, não tem pessoal, mas acho que é porque tá muito frio. Esses dias o clima tá muito gostoso, tá muito agradável e é por isso que tá me dando tanto sono. Mas, como a gente fala, isso não é desculpa para parar de gravar os vídeos. E como eu falei nos vídeos anteriores, enquanto tiver conteúdo para gravar, eu vou gravar, beleza? Então, dadas as circunstâncias, vamos continuar. Hoje será sobre o mentor. Lembrando, pessoal, mentor é a mesma coisa que professor, alguém que é um auxiliador, certo? É alguém que vai auxiliar o herói, o protagonista, na sua jornada, beleza? Então hoje vamos falar sobre o mentor. Vamos ver até onde isso vai dar. Vamos lá. Velha sábia ou velho sábio, que a força esteja com você. Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Um arquétipo encontrado com frequência em sonhos, mitos e histórias é o do mentor. Em geral, um personagem positivo que ajuda ou treina o herói. O nome de Campbell para essa força é velho sábio ou velha sábia. Esse arquétipo é expresso em todos os personagens que ensinam e protegem os heróis e lhes concedem presentes. Seja Deus caminhando com Adão no Jardim do Éden, Merlin guiando o rei Arthur, a fada madrinha ajudando a Cinderela ou um sargento veterano dando conselhos para um policial novato. O relacionamento entre herói e mentor é uma das fontes mais ricas de entretenimento na literatura e no cinema. A palavra mentor vem da Odisseia de Homero. Um personagem chamado Mentor guia o jovem herói Telêmaco em sua jornada do herói. De fato, é a deusa Atena quem ajuda Telêmaco ao assumir a forma de mentor. Veja no capítulo 4 do livro 2 uma discussão mais completa do papel do mentor. Os mentores sempre falam na voz de um deus ou são inspirados por sabedoria divina. Bons professores e mentores são entusiasmados, no sentido original da palavra. Entusiasmo vem do grego em theos e significa ser inspirado por um deus, ter um deus dentro de você ou estar na presença de um deus. Função psicológica. Na anatomia da psique humana, os mentores representam o self, o Deus dentro de nós, o aspecto da personalidade que está conectado com todas as coisas. Esse eu superior é a parte mais sábia, mais nobre e mais parecida com o Deus que temos. Como o grilo falante na versão Disney de Pinóquio, o self age
como uma consciência para nos orientar na estrada da vida quando há fada azul ou o gentil Gepeto para nos proteger e nos dizer o que é bom ou ruim. A figura do mentor, seja a dos sonhos, a dos contos de fadas, a dos mitos ou a dos roteiros, representa as maiores aspirações do herói. Ela simboliza o que o herói pode se tornar se persistir na estrada dos heróis. Mentores quase sempre são ex-heróis, que sobreviveram às provações da vida e agora repassam seu conhecimento e sabedoria. Gente, fazendo uma pausa aqui para reflexão, para não ficar só na leitura, né? Porque senão fica chato. Se vocês observarem, o primeiro filme do Zorro, né? Eu não me refiro ao antigo, não. Eu me refiro ao mais. Também eu não me refiro ao mais moderno. Eu me refiro àquele do meio que tem o Antônio Bandeiras, né? Para quem é aí do meu tempo, que é antigo como eu, conheceu esse ator muito bem, o Antônio Bandeiras. Ele já representou vários personagens em diversos filmes. Mas Zorro é um dos filmes onde eu mais enxergo ele, onde ele melhor representa. E o primeiro filme Zorro, se eu não me engano, A Lenda do Zorro, que é o primeiro filme, se eu não me engano é o primeiro filme. Me perdoem aí se eu estiver errado, mas eu acho que é o primeiro filme. É, no primeiro filme é, tem esqueci até o nome do autor que ele interpretou Hannibal Lecter em Silêncio dos Inocentes. Na trilogia Silêncio dos Inocentes, Hannibal e Dragão Vermelho. Eu acho que é o Anthony Hopkins, se eu não me engano. Me perdoe se eu tiver errado mais uma vez, mas eu acho que é ele. Ele, ele faz o Zorro no começo, só que aí ele já está muito velho para o ofício de herói, e aí ele escolhe um aluno. Aí, no caso, o aluno é que passa a ser o protagonista. E esse aluno é o Antônio Bandeiras. Então, no caso, o protagonista, que até então era o antigo Zorro, ele vira de herói para mentor. Então, nós vemos aí uma mudança de arquétipos, né? Segundo a linha de pensamento do Carl J. Jung, né? Então, nós vemos aí a diferença. Aí ele passa a atuar como o mentor do novo Zorro, né? O novo herói que vai se tornar o novo protagonista do filme, certo? Eu estou dando só um exemplo aqui para vocês se situarem aqui na leitura, beleza, pessoal? Vamos continuar. O arquétipo do mentor tem relação íntima com a imagem do pai ou da mãe. Isso aqui é psicologia pura, pessoal, é psicologia pura, certo? Por quê? Porque o pai e a mãe é que são os primeiros professores. Por isso que a gente aprende na universidade, tem um ditado, não é nem um ditado e nem um provérbio, mas é uma frase muito repetida na universidade, é que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E o próprio curso de psicologia e de pedagogia ensinam essas coisas, que a criança, primeiramente, ela tem que reconhecer a figura do pai e da mãe, dos progenitores, certo? Então, o mentor é como se fosse um pai ou uma mãe, porque ele está ensinando o herói o caminho em que ele deve andar. Vamos continuar aqui, pessoal. A fada madrinha que aparece em histórias como Cinderela pode ser interpretada como o espírito protetor da mãe já falecida da heroína. Merlin é pai de criação do jovem rei Arthur, cujo pai legítimo está morto. Há também muitos heróis que buscam mentores, porque seus pais são exemplos inadequados. Funções dramáticas. Ensinar. Assim como aprender é uma função importante do herói, ensinar ou treinar. Gente, eu tenho uma pombinha que fica cantando aqui, viu? Tá bom, então vocês não estranhem não, tá? Não, não é criança, não tem nenhuma criança aqui em casa imitando passarinho, não. É uma pombinha que a gente cria, viu? Vamos continuar. Ensinar. Assim como aprender é uma função importante do herói, ensinar ou treinar é uma função chave do mentor. Sargentos, instrutores, professores, supervisores, pais, avós, o velho treinador de boxe rabugento e todos aqueles que ensinam ao herói o caminho das pedras
são manifestações desse arquétipo. Gente, me lembrei agora de outro filme maravilhoso, maravilhosíssimo. Não sei nem se existe essa palavra. Maravilhosíssimo. Um filme muito bom, bom pra caramba. Que é o filme Menina de Ouro, né? Eu já acho que o título original é Baby Girl Million Dollar, né? A garota, a bebê garota de $1 milhão. É, para quem já assistiu, vou dar spoiler. Eu sinto muito, me desculpe, mas eu já vou dar spoiler aqui. Tem um final dramático, porque ela acaba, entendeu? Ela acaba partindo dessa para uma melhor, a protagonista. Mas ela tem dois mentores. Ela tem um mentor principal, que é o treinador dela, não é? E, mas ela tem um outro mentor, que é o amigo dele, certo? Só que o mentor pode-se dizer que, oficialmente falando, tecnicamente falando, o único mentor é ele, o treinador dela. E ela começa a praticar boxe, começa a fazer dieta, aquelas recomendações que todo treinador dá para os seus alunos, certo? Um filme com grandes atores, talentosíssimos e muito bom mesmo. Tanto é que ganhou o Oscar, né, gente? Então vamos continuar aqui. Claro que ensinar, eu não sei se eu estou repetindo, mas eu vou repetir aqui. Claro que o ensinar pode ser uma vida de mão dupla. Qualquer um que já tenha dado aula sabe que se aprende tanto com os alunos quanto eles aprendem com o professor. Segundo aspecto, dar presentes. Dar presentes também é uma função importante desse arquétipo. Na análise de Vladimir Prupp, de Contos de Fadas Rossos, a morfologia do conto maravilhoso, ele identifica essa função com a de um doador, ou provedor, aquele que temporariamente ajuda o herói, em geral lhe oferecendo algum presente. Pode ser uma arma mágica, uma chave ou uma pista importante, algum remédio ou alimento mágico ou um conselho salvador. Em Contos de Fadas, o doador pode ser o gato da bruxa que, grato pela gentileza da garota, lhe dá uma toalha e um pente. Mais tarde, quando a garota é perseguida pela bruxa, a toalha se transforma num rio. A toalha se transforma num rio enfurecido e o pente numa floresta que atrapalha a perseguição da bruxa. Exemplos de presentes são abundantes em filmes. Do pequeno delinquente Putnose, que dá a James Cagney sua primeira arma em inimigo público, a Obi-Wan Kenobi, que entrega a Luke Skywalker o sabre de luz de seu pai. Atualmente, o presente pode ser uma senha de computador ou uma pista para a caverna de um dragão. Olha só, gente. Também o mentor tem essa função de dar um presente. E o presente pode ser qualquer coisa que possa ser utilizado como um recurso. E esse presente pode ser uma coisa concreta, que pode pegar, cheirar, sentir, ver, tocar, ou pode ser uma coisa abstrata, certo? Por exemplo, a senha do computador. A senha do computador é uma coisa abstrata, porque é um conhecimento. O conhecimento é abstrato, mas ele se concretiza quando é praticado, beleza? Outro tópico aqui, presentes na mitologia. Dar presentes, a função de doador do mentor, tem um papel importante na mitologia. Muitos heróis receberam presentes dos deuses, seus mentores. Pandora, cujo nome significa aquela que tem todos os dons, recebeu muitos presentes, inclusive o vingativo presente de Zeus, a caixa que ela não poderia abrir. Heróis como Hércules receberam alguns presentes dos mentores, mas, entre os gregos, o herói mais presenteado foi Perseu. Aí falando aqui um pouco de Perseu. O ideal grego de heroísmo foi expresso em Perseu, o destruidor de monstros. Ele se distingue dos outros por ser um dos heróis mais bem equipados, tão carregado de presentes vindos de forças superiores que é um milagre ter conseguido caminhar. Na época, com auxílio de mentores como Hermes e Atena, Perseu obteve sandálias aladas, uma espada mágica, um elmo de invisibilidade, uma foice mágica, um espelho mágico, a cabeça da medusa que transformava todos que a olhavam em pedra e uma sacola mágica para guardar a cabeça.
Como se não fosse o bastante, a versão cinematográfica do conto de Perseu, Fúria de Titãs, lhe deu também Pégaso, o cavalo alado. Na maioria das histórias, isso seria um exagero, mas Perseu é considerado um ideal de herói, então é adequado que ele esteja tão bem servido pelos deuses, seus mentores na aventura. Outro tópico aqui, pessoal: presentes devem ser merecidos. Na dissecação de contos de fadas russos feitas por Prupp, ele observa que os personagens doadores geralmente entregam presentes mágicos aos heróis apenas depois que eles tenham passado por algum teste. É uma boa regra básica. O presente ou ajuda do doador deve ser merecido pelo aprendizado, sacrifício ou compromisso. No fim das contas, os heróis dos contos de fadas ganham ajuda de animais ou criaturas mágicas ao serem gentis com eles no início, compartilhando comida ou impedindo que sejam feridos. Outro tópico aqui, pessoal: mentor como inventor. Vamos lá. Às vezes, o mentor aparece como cientista ou inventor, e seus presentes são dispositivos, planos ou invenções. O grande inventor do mito clássico é Dédalo, que projetou o labirinto e outras maravilhas para os governantes de Creta. Como artesão mestre da história de Teseu e o Minotauro, ele participou da criação do monstro Minotauro e projetou o labirinto para ser sua jaula. Como mentor, Dédalo deu a Ariadne o novelo que possibilitou a Teseu entrar e sair do labirinto são e salvo. Aprisionado em seu labirinto como punição por ajudar Teseu, Dédalo também inventou as famosas asas de cera e pena para que ele e o filho Ícaro escapassem. Como mentor de Ícaro, aconselhou o filho a não voar perto demais do sol. Ícaro, que crescera na escuridão completa do labirinto, não resistiu à atração do sol e ignorou o conselho do pai, despencando para a morte quando a cera derreteu. O melhor conselho é inútil se não for seguido. Interessante aqui, pessoal, porque o mentor ele dá conselhos também. E o conselho, todo mentor dá conselhos. Todo mentor, não tem esse que não dê conselhos. Ok? Então vamos continuar aqui. A consciência do herói. Alguns mentores desempenham a função especial da consciência do herói. Personagens como o Grilo Falante em Pinóquio ou o Groot de Walter Brennan em Rio Vermelho tentam lembrar ao herói errante um importante código moral. No entanto, o herói pode se rebelar contra uma consciência persistente. Futuros mentores devem lembrar que, na história original de Collodi, Pinóquio esmaga o grilo para calá-lo. O anjo no ombro do herói nunca consegue oferecer argumentos tão atraentes quanto o diabinho do outro ombro. Aqui, gente, é o que a gente chama de digressão reflexiva, não é? É quando o personagem ou o narrador estão fazendo alguma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre o que já aconteceu ou então sobre o que pode acontecer no futuro, certo? Vamos lá, motivação. Outra importante função do arquétipo de mentor é motivar o herói e ajudá-lo a superar o medo. Por vezes, apenas o presente basta como conforto e motivação. Em outros casos, o mentor mostra algo ao herói ou arranja as coisas para motivá-lo a tomar uma atitude e comprometer-se com a aventura. O mentor pode agir como a consciência do herói. Então, a consciência do herói também pode atuar como mentor, entendeu, pessoal? Pelo que o autor está dizendo aqui, o Christopher Vogler. Ele está dizendo aqui que a consciência do herói também pode atuar como o mentor, ok? E o mentor ele faz isso mesmo, ele não apenas ensina, como ele também influencia. Ele manipula o herói, mas para o bem, de certa forma. Em alguns casos, o herói é tão arredio e temeroso que deve ser empurrado para dentro da aventura. O mentor pode precisar dar um leve chute no traseiro do herói para que a aventura prossiga. Plantar. Uma função do arquétipo do mentor também é plantar informações ou um adereço que será importante no decorrer da história. Os filmes de James Bond têm uma cena obrigatória na qual que o mestre de armas e um dos mentores recorrentes de Bond
descreve o funcionamento de um novo dispositivo na maleta para um 007 entediado. Essas informações são plantadas, feitas para que o público as observe, mas as esqueça logo em seguida, até o momento do clímax em que o dispositivo salva a vida do herói. Essas construções ajudam a amarrar o começo e o fim da história e mostram que, em algum momento, tudo o que aprendemos de nosso mentor será útil. Iniciação sexual. No terreno do amor, isso aqui é mais usado, pessoal, em romances, contos eróticos, romances eróticos e livros de romance também, ok? No terreno do amor, a função do mentor pode ser a de nos iniciar nos mistérios do amor ou do sexo. Na Índia, chamam-no de Shakti, ou Shakti, não sei como é que se pronuncia, um iniciador sexual. Um parceiro que ajuda a vivenciar o poder do sexo como veículo de uma consciência maior. Um Shakti, ou Shakti, não sei como é que se pronuncia, é uma manifestação de Deus, um mentor que leva o amante a vivenciar o divino. Sedutores e ladrões de inocência ensinam lições aos heróis da maneira mais difícil. Pode haver um lado de sombra e mentores que conduzem o herói a uma estrada perigosa de amor obsessivo ou de sexo manipulador e sem amor. Há muitas maneiras de aprender. Agora vamos para os tipos. Eu poderia até parar aqui para fazer algumas, digamos assim, referências. Tem os filmes pornô, né, pessoal? Desculpa eu estar fazendo inferência aqui, mas tem os filmes pornô que às vezes tem esses mentores aí. Eu, dos primeiros que eu assisti, né, o Red Fire, o Fogo Vermelho, tinha a dona de um bordel que era a mentora da protagonista. Eu não vou contar aqui porque senão vai desviar o propósito aqui do canal. E eu não estou aqui para falar sobre filmes pornô. Eu estou apenas aqui para fazer referências de coisas que eu já assisti. Infelizmente eu já assisti, não vou mentir, não sou nenhum santo, mas já assisti. Mas tem também os filmes, sem serem os filmes pornô, né? Os filmes pornográficos. Tem os filmes comuns mesmo, os filmes de romance que tem aquela amiga que vai falar para outra amiga como é que é conquistar um cara, as vantagens de se fazer sexo, que melhora a autoestima, o bom humor, a alegria, a autoestima e tudo mais, não é? E por aí vai. É claro que eu não sou um expert nesse assunto. Acho que é por isso também que o autor falou pouco aqui que ele não dedicou nenhuma página, foram só 2 parágrafos para falar sobre isso. Geralmente nesses contos eróticos tem falando sobre isso. Tem esse mentor falando sobre como é que se inicia uma vida sexual. E vamos continuar. Tipos de mentor. Como os heróis, os mentores podem ser voluntários ou desempenhar essa função a contragosto. Às vezes, ensinam mesmo sem querer. Em outros casos, ensinam pelo mau exemplo. A queda de um mentor enfraquecido e tragicamente fracassado pode mostrar ao herói as armadilhas a se evitar. Como acontece com os heróis, lados sombrios e negativos podem se expressar por meio desse arquétipo. Outro tópico aqui, mentores sombrios. Em determinadas histórias, o poder do arquétipo do mentor pode ser usado para iludir o público. Em thrillers, a máscara de um mentor às vezes é uma isca usada para atrair o herói para o perigo. Em um filme de gangster anti-herói, como Inimigo Público ou Os Bons Companheiros, nos quais o valor heróico convencional é invertido, um anti-mentor aparece para guiar o anti-herói no caminho do crime e da destruição. Gente, isso é verdade. Tanto é que tem um thriller psicológico chamado Hide and Seek, que é o Pique-Esconde, ou então Esconde-Esconde, com a Dakota Fanning e o Robert De Niro, que é muito bom. O Robert De Niro, além de ser pai dela, ele tem aquela função de professor, como se fosse um mentor, né? E engraçado que ele se torna um anti-mentor, porque ele quer ensinar ela, mas ao mesmo tempo ele quer não sei nem se existe essa palavra, mas vou falar.
Ele quer ensinar e quer desensinar. Ele quer informar a protagonista e ele quer desinformar. Uma hora ele informa, outra hora ele desinforma a protagonista. Então ele usa essas duas máscaras, a máscara do mentor e a máscara do anti-mentor. Outra inversão da energia do arquétipo é um tipo especial de guardião do limiar, arquétipo que será discutido no próximo capítulo. Um exemplo desse tipo pode ser visto em Tudo por uma Esmeralda, filme em que a fascinante e ferina agente literária de Joanne Wilder se parece muito com uma mentora, guiando sua carreira e dando-lhe conselhos sobre homens. Porém, quando Joanne está prestes a cruzar o limiar para a aventura, a agente tenta impedi-la, alertando sobre os perigos e lançando dúvidas para a escritora. Em vez de motivá-la como uma verdadeira mentora, a agente se torna um obstáculo no caminho da heroína. Isso é psicologicamente verdadeiro, pois não raro precisamos ultrapassar ou superar a energia de nossos melhores professores para atingir o próximo estágio de desenvolvimento. Por exemplo, gente, tem os Cavaleiros do Zodíaco, que são que tem os, os Cavaleiros de Ouro, que se tornam chefes, que se tornaram, a maioria deles se tornou professor e tiveram seus discípulos. Não é? Por exemplo, o Doku, acho que é o Doku de Libra, ele, ele se tornou mestre do Shiryu. E o Shiryu fica tão forte que ele acaba ultrapassando o nível de poder do Doku de Libra. Ou seja, o discípulo supera o seu mestre. O discípulo se torna superior ao seu mestre. Então, nós temos vários exemplos, certo? Não é só em Cavaleiros do Zodíaco também, não. Na vida real, nós temos exemplos, mas como nós estamos nos referindo à literatura, nos livros, nós temos vários exemplos, ok? Vamos continuar aqui. Mentores fracassados. Alguns mentores ainda estão trilhando sua própria jornada do herói. Podem estar passando por uma crise de fé em seu chamado. Talvez estejam lidando com os problemas do envelhecimento e a aproximação do limiar da morte. Ou podem ter abandonado a estrada do herói. O herói precisa do mentor para se recompor mais de uma vez. E existe a dúvida grave de que ele realmente possa. Tom Hanks, em Uma Equipe Muito Especial, faz o papel de um ex-herói esportivo deixado de lado por uma contusão, que se transforma em mentor com insatisfação. Assim, caiu em desgraça, e o público torce para que ele reerga e honre a tarefa de ajudar os heróis. Esse mentor talvez passe por todos os estágios de uma jornada de herói, seu caminho para a redenção. Então, nem todo o que nós estamos aprendendo aqui através do pensamento do Christopher Vogler é que nem todo mentor ele tem sucesso, da mesma forma que nem todo professor ele obtém êxito no seu magistério, certo? E por que os escritores fazem isso? Para nos mostrar de que existe falha por parte de herói, por parte do vilão e por parte dos mentores também, no processo de construção de evolução do herói. Muitas vezes o mentor acaba, digamos assim, o mentor acaba falhando, de certa forma. O que aconteceu no mesmo filme que eu acabei de citar, A Menina de Ouro, né? Que o mentor, o Frank, ele treina a sua aluna para o boxe, para o mundo do boxe, para competir com as melhores candidatas. Só que aí no final ela acaba vacilando e acaba sendo hospitalizada. No caso, ela falhou também, mas ele também falhou como mentor. Tanto é que ele acaba tendo uma discussão lá com um amigo dele, dizendo que ele não deveria ter incitado ele a aceitar ela para treinar ela para o mundo do boxe. Mas enfim, vamos continuar aqui. Mentores contínuos. Mentores são úteis para designar missões e colocar histórias em movimento. Por esse
motivo, quase sempre são incluídos em elencos de histórias sequenciais. Entre os mentores recorrentes estão o Sr. ou Sir Waverly em O Agente da Uncle, M nos filmes de 007, o chefe em Agente 86, Will Geer e Ellen Corby como os avós de os Waltons, Alfred em Batman, o oficial da CIA de James Earl Jones em Jogos Patrióticos e em Caçada ao Outubro Vermelho, entre outros. Mentores múltiplos. Um herói pode ser treinado por uma série de mentores que ensinam habilidades específicas. Hércules com certeza figura entre os heróis mais bem treinados, orientado por especialistas em luta livre, arco e flecha, montaria, manuseio de armas, boxe, sabedoria, virtude e música. Recebe até mesmo um curso de direção de carruagem de um dos mentores. Todos nós aprendemos com uma série de mentores, inclusive nossos pais, irmãos e irmãs mais velhos, amigos, amantes, professores, chefes, colegas de trabalho, terapeutas e outras figuras exemplares. Os mentores múltiplos muitas vezes precisam expressar funções diferentes do arquétipo. Nos filmes de James Bond, 007 sempre volta à base para conferir com seu principal velho sábio ou velha sábia, o ou a mestre de espionagem, M, que lhe dá as missões, conselhos e avisos. No entanto, a função de mentor de dar presentes ao herói é delegada a Q, o mestre de armas e dispositivos. Um pouco de apoio emocional, além de aconselhamento e informações cruciais, são fornecidos pela senhorita Moneypenny, que representa outro aspecto do mentor. Agora vamos para os mentores cômicos. Um tipo especial de mentor surge em comédias românticas. Essa pessoa pode ser um amigo ou colega de trabalho do herói, em geral do mesmo sexo que ele, e que lhe dá alguns conselhos sobre o amor. Saia mais para esquecer a dor de um amor perdido. Finja ter. Aqui são os conselhos dos mentores cômicos. Saia mais para esquecer a dor de um amor perdido. Finja ter um caso para deixar seu marido enciumado. Finja interesse nos hobbies do amado. Impressione o amado com presentes, flores ou elogios. Seja mais agressivo e assim por diante. Os conselhos em geral parecem levar o herói a um desastre temporário, mas tudo fica bem no final. Esses personagens são uma característica das comédias românticas, especialmente aquelas dos anos de 1950. Quando filmes como Confidências à Meia-Noite e Volta, Meu amor sempre contavam com atores como Thelma Ritter e Tony Randall, que conseguiam representar essa versão mordaz e sarcástica de um mentor. Agora vamos para outro tópico: mentor como xamã. As figuras do mentor nas histórias estão intimamente ligadas à ideia de xamã, o curandeiro das culturas tribais. Assim como os mentores guiam o herói através do mundo especial, os xamãs guiam seu povo pela vida. Viajam para outros mundos em sonhos e visões e trazem histórias para curar a tribo. Não raro é função do mentor ajudar o herói a buscar uma visão orientadora para uma jornada em outro mundo. Vamos para outro tópico: flexibilidade do arquétipo mentor. Como os outros arquétipos, inclusive, gente, esse aqui, mentor com xamã, eu tenho um exemplo de uma que eu considero a melhor novela de todas, que é Rei do Gado. Tem o Zé do Araguaia, que é como se fosse um mentor. É o mentor do protagonista, que é o Bruno Mezenga, e do filho dele, que é o Marcos Mezenga. E ele é um homem que tem a sabedoria popular e tem também a sabedoria dos antigos, que é a sabedoria que foi passada de geração em geração através da cultura indígena. Então, o mentor ele serve como uma espécie de xamã também. Xamã, para quem não sabe, é um líder espiritual, certo? Flexibilidade do arquétipo mentor. Como os outros arquétipos, o mentor ou doador não é um tipo de personagem inflexível, mas sim uma função, um cargo que diferentes personagens podem desempenhar no decorrer de uma história. Um personagem que, em princípio, manifeste um arquétipo: herói, camaleão, pícaro ou mesmo um vilão.
Pode temporariamente vestir a máscara do mentor para ensinar ou dar alguma coisa ao herói. Nos contos de fadas russos, o maravilhoso personagem da bruxa Baba Yaga é uma figura de sombra, que às vezes veste a máscara do mentor. Superficialmente, é uma bruxa horrível, canibalesca, que representa o lado escuro da floresta, seu poder de devorar. Mas, como a floresta, ela pode ser apaziguada e dar muitos presentes ao viajante. Às vezes, quando o príncipe Ivan quando o príncipe Ivan é gentil e elogioso, Baba Yaga lhe concede o tesouro mágico de que ele precisa para resgatar a princesa Vasilisa. Embora Campbell tenha chamado essas figuras de mentor de velho sábio e velha sábia, às vezes eles não são sábios, tampouco velhos. Os jovens, em sua inocência, com frequência são capazes de ensinar os mais velhos. A pessoa mais tola de uma história talvez seja aquela com quem aprenderemos mais. Como em outros arquétipos, a função de um mentor é mais importante do que a mera descrição física. São as atitudes de um personagem que determinarão qual arquétipo ele está manifestando naquele momento. Muitas histórias não têm um personagem específico que possa ser identificado como mentor. Não há figura de barba branca com jeito de mago, que perambula agindo como um velho sábio. Mesmo assim, quase toda a história invoca a energia desse arquétipo em algum momento. Mentores internos. Em algumas histórias de faroeste ou filmes noir, o herói é um personagem vivido, calejado, que não precisa de um mentor ou um guia. Internalizou o arquétipo e agora essa figura vive dentro dele como um código de comportamento interno. O mentor pode ser o código tácito de um pistoleiro ou as noções secretas de honra incorporadas por Sam Spade ou Philip Marlowe. Um código de ética pode ser uma manifestação não personificada do arquétipo do mentor, que guia as ações do herói. Não é raro um herói mencionar um mentor que significou muito para ele no passado, ainda que não existia um mentor de fato na história. Um herói pode se lembrar: minha mãe, meu pai, meu avô, o sargento costumava dizer, e em seguida invocar mentalmente o conselho que será essencial para resolver o problema da história. A energia do arquétipo do mentor também pode ser incluída num adereço, como um livro ou outro artefato que guie o herói na busca. Colocação de mentores. Embora a jornada do herói quase sempre surja no primeiro ato, a colocação de um mentor numa história é uma consideração prática. Um personagem que conheça o caminho das pedras, possua o mapa do país desconhecido ou possa dar ao herói informações-chave no momento certo pode ser necessário em qualquer ponto da história. Os mentores podem aparecer no início ou esperar nos bastidores até que seja útil no momento crucial do segundo ou do terceiro ato. Por exemplo, gente, tem um filme que se popularizou muito aqui no Brasil, O Homem que Desafiou o Diabo, que tem um mentor que, na verdade, é um, como é que a gente chama? Se eu não me engano, é um caboclo. Ele é um, eu não sei se ele é um, não, ele é um preto velho, né? Que segundo a crença do candomblé e de outras religiões de matriz africana, representa o espírito dos antigos negros africanos, né? Os negros que vieram da África para o Brasil. Na luta, no confronto final, que segundo as 12 etapas da jornada do herói, é conhecida como a aprovação final, que é a luta final, o confronto final entre o homem e o diabo, né, o tão caricato diabo. É, o Ojoara, que é o protagonista, também é o herói ao mesmo tempo, ele está lá caído no chão e de repente aparece um mentor, que é, de certa forma, um professor dele, e dá um conselho para ele derrotar o vilão principal, que é o diabo, né, gente? Então, nem sempre o mentor ele tá toda hora presente, não, gente. Às vezes ele aparece só no finalzinho, no terceiro ato, que é o finalzinho mesmo, a última parte da história, da jornada do herói.
ou às vezes ele aparece só no início e aí vai ter aquela reflexão, o protagonista, o herói, vai se lembrar daquele conselho antigo que o mentor deu para ele lá no início da história, para que ele pudesse usar mais à frente. Então vamos continuar aqui, pessoal. Os mentores dão aos heróis motivação, inspiração, orientação, treinamento e presentes para a jornada. Todo herói é guiado por alguma coisa, e uma história sem o reconhecimento dessa energia fica incompleta, seja expresso por um personagem ou como um código de conduta internalizado. O arquétipo do mentor é uma ferramenta poderosa nas mãos do escritor. Pessoal, por hoje é só. Nós vamos parar por aqui. Nós ficamos aqui no Guardião Guardião do Limiar, que vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou deixar aqui meus contatos, como eu sempre tenho o costume de fazer isso. Quem quiser se comunicar comigo, pode muito bem enviar mensagem através do WhatsApp 999820768, repetindo, 999820768, beleza? Ou então pode enviar mensagem através do e-mail. Nem todo mundo gosta de usar o WhatsApp, né? Apesar de que isso é uma raridade, é difícil de se ver isso, de se ver uma coisa dessas. Mas você pode enviar mensagem através do meu Gmail também, beleza? Que eu vou receber e se eu tiver tempo eu vou responder, tá bom? O meu Gmail é Rodrigues Ubiratã com N de navio, Rodrigues Ubiratã 788 @gmail.com. Repetindo, Rodrigues Ubiratã 788 @gmail.com. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o Guardião do Limiar, certo? Porque assim eu não quero colocar todos os arquétipos da jornada do herói no mesmo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. E aí eu quero que as coisas sejam organizadas, beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Desde já, se você puder, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Não custa nada. Esse conteúdo é totalmente gratuito. O nosso objetivo aqui não é somente ficar lendo, mas ler, interpretar e passar um pouco da nossa experiência. À medida que eu vou lendo, eu vou aprendendo também com vocês, porque eu juro que é a primeira vez que eu estou lendo este livro e estou me aventurando muito nessas páginas, beleza, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado, apicultores, obrigado, apicultoras. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, viu, gente?